Vamos avançar para essa questão do modelo número 7 de contrato. Esse modelo de contrato que certamente serve de parâmetro para muitas empresas e entidades que, mesmo não tendo especificamente um contrato de manutenção de equipamento, tem contratos de manutenção em geral, manutenção que envolve máquinas, equipamentos, e aqui nesse caso específico, a gente vai mostrar, compartilhando aqui a minha tela e avançando para o detalhamento do contrato, que o objeto da contratação é a prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática, computadores, notebooks, monitores e periféricos. Isso tudo que pertence ao contratante por um período de 12 meses. E uma outra obrigação que está associada aqui, que é fornecer todas as peças necessárias à realização do serviço. Veja que essa é a cláusula primeira e logo na sequência a cláusula segunda fala que o contratado deverá manter a equipe à disposição nas dependências do contratante durante o horário de funcionamento do estabelecimento deste. Então, o que a gente está vendo é que alguns técnicos da empresa prestadora ficarão na sede da empresa contratante, e isso em caráter permanente durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento do tomador. A cláusula terceira fala que o serviço será realizado na sede do contratante no município A. Aqui a gente está especificando o município onde o serviço vai ser executado, para na sequência analisar a nota fiscal e ver algumas outras características dessa relação jurídica. A nota foi emitida no dia 20 de julho de 2021, data que a gente iniciou essa turma do curso de imersão em retenções e encargos tributários. O município A é o município sede da empresa exemplar prestadora do serviço, conforme a gente já pontuou no contrato, e o tomador do serviço é a fonte pagadora, que está sediada também no município A. Essa característica é importante para a gente discutir aspectos relacionados à retenção do ISS. Quando a gente vai para a discriminação do serviço, está escrito aqui: serviços de manutenção de equipamentos de informática no mês de julho de 2021. O cálculo da retenção do INSS indica aqui um destaque do valor de peças no montante de R$ 3.000 e a retenção do INSS com a alíquota de 11%, com um valor de R$ 770, o que nos leva a presumir facilmente que se o valor da nota é no total R$ 10.000 e a base de cálculo da retenção do INSS foi considerada como sendo 7.000, a empresa abateu os R$ 3.000 referente às peças da base de cálculo do INSS. Quando a gente vem aqui para as informações complementares, o código CNAE que foi utilizado pelo prestador é o 6209-1/00. Lembrando que nem todo sistema de nota eletrônica de municípios traz o código do serviço de acordo com a CNAE. Mas muitos sistemas utilizam não só a codificação na CNAE, como também a codificação baseada no item da lista de serviços da Lei 116, que neste caso, o item utilizado pelo prestador foi o 1.07, suporte técnico em informática. E a gente vai ver na sequência se essa classificação adotada pelo prestador ela está em consonância com aquilo que prevê tanto a tabela da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, como também a lista anexa à Lei 116. Na sequência, a gente tem um campo de deduções, onde o prestador colocou aqui esses R$ 3.000, que eu volto a lembrar. Esse campo de deduções nas notas de serviços costuma servir apenas para a base de cálculo do ISS. E aqui não é diferente. A base de cálculo do ISS considerada pelo prestador foi 7.000. A alíquota colocada por ele foi de 5% e o valor do ISS retido R$ 350. O valor do ISS destacado na nota, que a gente vai ver se vai ser objeto de retenção ou não. Aqui nas outras informações, temos o campo para o destaque das retenções de tributos federais. O INSS, tal como a gente já viu no corpo da nota, 770, e alguns valores ali a título de PIS, COFINS, Imposto de Renda, CSLL, indicando um valor líquido a ser pago em favor do prestador de R$ 8.265. E eu volto a lembrar também, esse valor, por mais que ele esteja certo, não tem como estar certo para todos, porque a depender da natureza jurídica da fonte pagadora, alguns tributos vão incidir, outros não, ou então as alíquotas de retenção vão variar.
e a gente vai ver isso com detalhes nessas várias questões que se seguirão aqui a partir de agora a respeito desse problema prático, o modelo número 7 examinado ao longo desse nosso curso. Avançando então aqui para falar da questão número 1, a gente pergunta, considerando o objeto do contrato para fins do ISS, podemos afirmar que, letra A, trata-se de serviço sujeito à incidência do ISS pelo enquadramento no subitem 1.07 da lista de serviços da Lei 116, por se tratar de uma manutenção na área de informática. Letra B, trata-se de serviço sujeito à incidência do ISS pelo enquadramento no 14.01 da lista da Lei 116, por se tratar de manutenção de equipamento de terceiro. Letra C, trata-se de serviço sujeito à incidência do ISS pelo enquadramento no 1705 da lista de serviços da Lei 116, pois como haverá equipe à disposição do tomador, a hipótese se enquadra como fornecimento de mão de obra. Ou letra D, não se trata de serviço sujeito à incidência do ISS por falta de previsão na lista de serviços da Lei 116. Vamos examinar essa questão, relembrando que o campo de incidência do ISS compreende a prestação dos serviços constantes da lista anexa à Lei 116, ainda que esses serviços não se constituam atividade preponderante do prestador. E aí a gente tem que analisar quais são as atividades que estão listadas e como eu devo interpretá-las lá na lista anexa à Lei 116. Eu preciso lembrar que não necessariamente eu vou encontrar a mesma discriminação utilizada no contrato lá na lei. Nós já vimos aqui outros casos em que a expressão, por exemplo, limpeza predial, não é encontrada na lista anexa à Lei 116. Mas quando a gente encontra lá no subitem 7.10 a referência à limpeza de imóveis, a gente não tem dúvida de que está diante de uma limpeza predial. A questão aqui mais importante é a gente perceber que, apesar de o prestador ter colocado na nota fiscal o subitem 1.07 como se fosse o subitem correto, aplicável a esse caso, não é esse que deve ser considerado, porque no subitem 14.01 a gente vai encontrar a discriminação que se refere à lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, e aí vem as palavras mais importantes, manutenção e conservação. De quê? De máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitos ao ICMS. Apesar de esse subitem não falar de maneira específica de equipamentos de informática, toda manutenção e conservação, além desses outros itens, lubrificação, limpeza, etc., de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e objetos quaisquer, deve se enquadrar aqui no 1401. A gente costuma fazer uma distinção da seguinte maneira: a manutenção de bens imóveis, de uma maneira geral, ela vai se enquadrar ali no subitem 7.05. A manutenção de bens móveis vai se enquadrar como regra aqui no 14.01. Excepcionalmente, a gente encontra uma outra atividade melhor especificada em outro subitem, como, por exemplo, a recauchutagem de um pneu. Ela está especificada em outro subitem, mas, de uma maneira geral, a manutenção de bens móveis a gente enquadra aqui no 1401 e com essa atividade não é diferente. Por isso que quando a gente volta aqui nas proposições apresentadas, a gente indica que a resposta certa é a da letra B e a gente adverte você, tomador de serviço, que porventura recebe notas fiscais em que o prestador classifica a operação de maneira incorreta, que você deve ter muito cuidado, especialmente no tocante ao ISS, que é onde a gente identifica aqui a mais importante repercussão desse erro. Aquilo que o prestador fez pode ter sido feito de má fé, com o objetivo de ele se enquadrar em um subitem que, na lei daquele município onde ele está estabelecido, é um subitem que é tributado com a alíquota mais favorecida. E cuidado, porque em matéria tributária a gente sempre fala, o que prevalece é a verdade material. Se o prestador do serviço indica na nota fiscal um objeto que não é aquele correspondente ao que foi contratado, a fiscalização tem a prerrogativa de exigir o valor que deixou de ser recolhido, ou seja, que foi retido a menor, exigir essa diferença do tomador do serviço. Por isso, nesse exercício, o nosso objetivo é reproduzir
uma situação muito típica do dia a dia de vocês, do dia a dia da maioria dos grandes tomadores de serviços que lidam com grandes demandas de contratação, mas precisam fazer essa análise. E se essa análise for feita previamente à contratação, já estabelecendo parâmetros para que o prestador emita a nota fiscal daquele jeito que o tomador determina ali na contratação, esse tipo de problema vai ser evitado, porque as discussões a respeito da classificação, etc., vão ser antecipadas, evitando que uma nota fiscal, depois de recebida e depois de tramitar durante ali vários dias, às vezes semanas, na empresa contratante, essa nota seja devolvida para que seja emitida uma outra.